Pôr num papelzinho assim, ó. Iniciar a gravação. Vou colocar em frente aqui. Gravar. Aqui, ó. Senão eu esqueço. Em cima aqui. Bom, tá gravando então? Vamos lá. Beleza, então. Ok. A maioria aqui falou que foi tudo bem no teste, né? Beleza, então. Então, estamos gravando. Vamos lá. Nós vamos operacionalizar. Então, nós vamos botar a matemática no negócio aí, né? A matemática é a nossa ferramenta, né? Tem que pôr, né? Veja bem. Uma partícula positivamente carregada permanece parada entre as partículas A e B. Então, tem uma partícula A e B aqui, ó, como mostra a figura. A partícula está a 1/4 da distância entre A e B. Significa professor, que essa... Pois não. nós não estamos vendo a figura. Ah, tá. Então, deixa eu ver aqui o compartilhamento. Ah, tá. Caiu o compartilhamento. Agora sim. Estão vendo agora? Agora tá. Beleza. Ô, Vamos começar de novo. professor, Pois não. essa lista tá lá no Canvas? Tá no Canvas. Esse aqui Como que é o nome, como Oi? que é o nome do arquivo dela para eu baixar aqui? É esse aqui, ó. Ué, cadê o Canvas aqui? Caiu o Canvas? Deixa eu entrar no Canvas aqui que eu vou mostrar. Tava aqui agora o Canvas. Aqui, ó. Eu vim de transferência, essa está sendo minha primeira aula. O Sim, senhor como é que já você chama? passou alguma... Arthur, o senhor já passou alguma atividade avaliativa? Bom, a atividade avaliativa que tá é o teste lá no Canvas. Aqui no Canvas, ó. Ah, sim, Aqui. eu cheguei a fazer ele. Ah, ok. O teste número 1. Ok. É só ela mesmo, por enquanto. Agora é o teste 2 que a gente vai fazer, né? Aqui tem um módulo que é a introdução, tutoriais, tá? Aqui, ó, o regime remoto. 4 de agosto, a gente teve uma aula, tá gravada lá, 11 de agosto. Esses slides aqui que a gente está estudando, ó. Slides 1, lei de Coulomb. E tem as notas de aula. Hoje é 18 de agosto. Nós vamos, hoje ainda, iniciar a parte de campo elétrico. Aí a gente vai ficar umas aulas aí estudando campo elétrico. Mas hoje a gente está aqui, ó. Primeiro vamos terminar a parte aqui da lei de Coulomb. Entendi. Ok? Essa lista aí, essas notas de aula? Não, slides. As Ok. notas de aula, deixa eu mostrar aqui. As notas de aula são os próprios slides com os comentários, as anotações. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. A resolução dos problemas, tá? Uhum, tudo bem, obrigado. Como é que você chama? Arthur, Arthur. Ô, Arthur, entra no grupo lá do WhatsApp também, tá? Tem o link lá no SGA, na mensagem do SGA. Posso pegar o link aqui também. se puder mandar aí, por favor, já ajuda. Tá, vou mandar aqui. Vou abrir ele. É esse aqui. Copiei o link. Vou pôr aqui o link. Eu mandei aqui, professor. Ah, Zé, o Francisco foi mais rápido no gatilho aí, ó. Dá o link aí que o Francisco colocou.
Beleza. Valeu, Francisco. Nada. Falou, Arthur. Bem-vindo. Vamos lá, então, né? Hoje, nós estamos aqui nesse problema 9 aqui. Depois dá uma olhada nas aulas gravadas lá. Olha só. Uma partícula positivamente carregada, vocês estão vendo aí? Sim. Permanece parada entre as partículas A e B, como mostra a figura. A partícula está a 1/4 da distância entre A e B. Então, essa distância aqui, ó, eu vou chamar de D. D. E essa distância aqui eu vou chamar de D sobre 4. Ó. D sobre 4, D sobre 4, D sobre 4, D sobre 4. 1/4 da distância entre as duas, A e B. Né? Essa distância entre A e mais é D sobre 4. Isso que está escrito no texto ali. O que podemos concluir a respeito do módulo das cargas A e B? Veja bem, a gente já analisou os sinais. Aqui, eu vou pôr em cima aqui, para poder diferenciar. A gente já analisou os sinais de A e de B na questão 8. E a gente concluiu que os sinais têm que ser iguais. Aqui, ó. A e B têm cargas de mesmo sinal. Se A for positivo, B também é positivo. Se A for negativo, B também é negativo. Tá? Por quê? Porque a carga ela permanece parada, de tal forma que ela está sob efeito de duas forças, uma para cada lado. Tanto faz de atração ou de repulsão, mas então a carga positiva ela tem uma força para cá, né? É a força em mais, por exemplo, devido a B. E ela tem uma força para o lado de cá, que é a força em mais devido a A, por exemplo. Aqui nesse caso, eu estou considerando que A e B são negativas, né? Mas veja que se A e B fosse positivo, ia dar também uma para cá e uma para cá. Só ia trocar o A com o B. Ok? Bom, aí agora na 9, ele está pedindo para a gente analisar o módulo. O módulo dessas forças aqui, ó. Ou melhor, o módulo das cargas A e B. A gente sabe que A e B são cargas iguais, positivas ou negativas. Mas agora a gente quer saber o módulo. Tá? Eu quero comparar o número de vezes que a carga em A é maior ou menor que B. No caso aqui, ó, pelas respostas, menor, tá vendo? A tem carga 2 vezes menor que B, A tem carga 3 vezes menor que B e assim por diante. 4 vezes menor que B. O que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui um slide em branco para a gente fazer a análise. Observa que a situação é a seguinte. A carga mais, ela está sujeita a duas forças. Uma força para cá. Eu vou supor que as cargas são negativas, tá? A carga A e B são negativas. Só para a gente usar a mesma lógica. F mais B. E aqui do lado de cá, o F mais é a força em mais, tá vendo? É a força na carga positiva devido à carga A. Tá? Essa aqui é a força na carga positiva devido à carga B. É um jeito de representar. E aqui a gente vai analisar isso daí. Bom, aqui o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma referência. Observa que aqui, ó, nesse ponto, está a carga mais, a carga A. E aqui, um ponto para cá, está a carga B. Né? Aí eu vou estabelecer aqui um sistema de coordenadas. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o zero. O sistema de coordenadas é uma maneira de localizar o objeto no espaço. Eu vou colocar o zero aqui. Vou traçar uma linha que liga as cargas, que passa pelo centro das cargas. Vou chamar esse eixo aqui de X. E vou dizer que esse ponto aqui, ó,
ou melhor, esse ponto aqui vale D. E esse ponto aqui vale D sobre 4. Tá? Essa distância aqui vale D, daqui até aqui vale D. É a distância entre a carga A e B. E a distância entre a carga A e a carga mais é 1/4 dessa distância. Então, D sobre 4. Ok? E eu quero relacionar a carga de A com a carga de B. O módulo. Tá? Observa que eu vou chegar num número de vezes que A e B estão relacionados. Eu posso escrever isso assim, ó. QA sobre QB vale quanto? É isso que está perguntando. Ó. O que podemos concluir a respeito do módulo das cargas A e B? A tem carga 2 vezes menor que B. Se for 2 vezes menor, então isso aqui vai ser meio. Se for 3 vezes menor, vai ser 1/3. Se for 4 vezes menor, vai ser 1/4. 1/4. A tem 9 vezes menor, carga 9 vai ser 1/9. Entendem? Se eu escrevesse de maneira diferente, eu podia escrever assim, ó, QB sobre QA. Se eu escrever QB sobre QA, aí seria A tem 2 vezes carga 2 vezes menor. Então, QB sobre QA seria 2. Ok? Tanto faz aqui o jeito de escrever. É o número de vezes que A e B são relacionados. Eu vou deixar esse aqui, que já vai sair direto. Aí, o que eu vou fazer agora para analisar? Eu vou analisar as forças. Vou dar um reforço aqui, ó. Essa aqui é a força positiva, tá? Ok? Vou fazer o seguinte, vou pegar a borracha aqui e vou fazer isso aqui. Vou botar um pontilhado aqui para poder a gente ver. Aqui é a força. E vou pôr de azul o sistema de eixos aqui. Vou pôr de pontilhado, ó. Para não ficar sobre ali. Esse é o eixo X. Eu estou representando aqui. Aqui é a origem do eixo X. Observa que eu vou escrever aqui, ó. Observa que uma informação que eu tenho aqui é o seguinte: a carga positiva ela está parada. Então a soma das forças sobre ela, a soma das forças sobre a carga mais tem que ser 0. Isso implica que o módulo de F mais A tem que ser igual ao módulo de F mais B. O módulo de F mais A, eu posso calcular. Lembra que o módulo da força é K, QA, vezes Q mais, dividido por... É módulo das cargas, tá? Módulo aqui, por... É a distância entre A e mais. A distância entre A e mais, D sobre 4, ao quadrado. Tem que ser igual a K, Q mais, QB, sobre a distância entre A mais e B ao quadrado. Observa que a distância entre A mais e B é D, 3/4 de D ao quadrado. Tudo bem isso aqui? Estou igualando as duas forças. Lembra que a força elétrica, o módulo dela, é K, Q, A, Q mais, sobre R ao quadrado, a distância das cargas ao quadrado. Vou chamar
que 1, Q2 é a força entre 1 e 2. O 1 e o 2 ali depende das cargas, né? Tudo bem isso aqui? Aí, olha só, vou cortar algumas coisas aqui, ó. O K tem dos dois lados, vai poder cortar, ó. Não depende do K. Observa que tem o Q mais também dos dois lados, eu posso cortar, ó. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o QB dividindo. Aqui, veja bem, esse mais aqui, ó, é um subíndice, tá? Cuidado com isso. Aqui, ó, esse mais aqui que eu estou fazendo aqui não é o não é a soma que eu estou fazendo, não. Aqui, ó, é o subíndice do Q aqui, ó, que é a multiplicação, tá? Ó, né? Observe que eu cortei o K, cortei o Q mais. Vou passar o QA dividindo aqui, ó. Aí eu vou ter o QB sobre QA, tá vendo? Então eu vou passar o QA dividindo e vou passar esse 3/4 de D ao quadrado para cá multiplicando. Aí fica 3/4 de D ao quadrado sobre D sobre 4 ao quadrado é igual a QB sobre QA. Tudo bem isso aqui? Tá vendo? Eu vou encontrar o QB sobre QA. É o número de vezes que o A é menor que o B. Ou o número, na verdade aqui é o número de vezes que o B é maior que A. O QB é maior que A. Que A. Aí agora eu vou pular para um outro slide aqui, só para terminar isso aí. 3/4 de D ao quadrado é 9 sobre 16 D ao quadrado. Dividido por D sobre 4 ao quadrado. 1 sobre 16 D ao quadrado. Isso é igual ao QB sobre QA. Aí observa que eu vou poder cortar aqui, né? Ó. Posso cortar esse 16 com 16 e posso cortar o D ao quadrado com D ao quadrado. Aí eu cheguei à conclusão ali, ó. QB sobre QA é igual a 9. Ou seja, QB é igual a 9 vezes o QA. QB é 9 vezes maior que QA. Ou então, se preferirem, QA sobre QB é 1/9, que é a mesma coisa. Então, qual é a resposta aqui? A, B, C ou D? 9 vezes. Né? Menor, no caso ali. É a letra D. Tudo bem até aí? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Flaviane, os cálculos do teste, né? Ô Flaviane, você ficou com dúvida em alguma das questões do teste, não é isso? Se eu entendi bem. Algumas delas, elas aparecem aqui. Nós vamos voltar, então, em algumas questões. Você pode, aí, depois, pega a questão e, se você quiser, você pode copiar e colar para a gente aqui, a gente pode fazer, né? Ok? Especificamente, assim. É porque é o seguinte, o sistema é banco de questões. Então, eu até tenho como voltar lá e ver qual foi a questão que você fez no teste. Né? Mas é uma variedade muito grande, tá? De questões, ok? Mas se você indicar qual seja, a gente vê. Daniel, voltar nesse slide aqui.
É isso, Daniel? Eu vou postar essas notas de aula lá no Canvas, tá? Foi compreensível aí a explicação? Lembra que eu cheguei aqui, ó, F mais A igual a F mais B, é o módulo, tá? Porque a soma das forças é igual a zero. Ou seja, essa tem que ser igual a essa, para ela ficar parada. Ela a partícula de carga mais. Veja bem, eu nem sei informações sobre as outras duas. E não estou escrevendo aqui a relação entre as duas cargas, a A e B. Eu não estou analisando A e B. A força sobre as partículas A e B. Eu estou analisando as forças sobre a partícula positiva que está entre A e B. Tá vendo? 9 vezes menor que B. Posso ir em frente? Vamos lá, então. Aqui, ó, é 10. Veja bem, nós estamos em que contexto? Nós estamos analisando aqui força. Então, é a intensidade da força, direção e sentido. Tá? A força é uma grandeza que tem essas três características, é um vetor. Duas esferas de chumbo idênticas, pequenas, são separadas pela distância de 1 metro. Então, duas esferinhas têm uma distância entre elas de 1 metro. As esferas tinham originalmente a mesma carga positiva. E a força entre estas era de F0. Então, observa que elas têm cargas positivas, então, originalmente, a força seria F0 para cá. Ali é o módulo, tá vendo? A direção a gente analisa desse jeito. Ó. Cargas iguais se repelem. Essas duas forças não são iguais, porque são vetores. Né? Apontam cada um para um lado. Entretanto, o módulo delas é igual. Por isso ele chamou simplesmente de F0. Metade da carga de uma esfera é, então, deslocada para outra esfera. Então vai pegar essa carga aqui é Q, tá? E essa também é Q, tá? E elas têm a mesma carga positiva. Aí eu vou pegar metade dessas, Q sobre 2, dessa aqui. Vou pegar Q sobre 2, vou tirar daqui e colocar aqui. Ok? Observa que essa aqui, ó, ela vai ficar com metade. E essa daqui passa a ter metade mais 1, que é 3 sobre 2. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Q sobre 2. Vou passar daqui para cá. Então, essa aqui passa a ter... Ela continua sendo positiva, mas passa a ter Q sobre 2 de carga. Essa daqui continua sendo positiva, mas passa a ter 3 meios de Q. Observa que a força sobre elas continua atuando na mesma direção. Essa aqui continua sendo repelida para cá e essa aqui continua sendo repelida para cá. O que ele quer é saber a força entre as esferas. O que acontece com a força entre as esferas nessa nova configuração? Tudo bem isso aqui? Entenderam a lógica da coisa? Aqui a distância entre elas é de 1 metro. Então vamos escrever lá no outro slide as informações. Olha só, eu vou analisar a F0. Eu vou escrever aqui como é que é F0, tá?
Essa informação eu consigo escrever. Observa que F0 é a intensidade dessa força aqui, ó. Tá? Antes de fazer a transferência das cargas, tá? Então, ó, o F0 vai ser a força elétrica é KQ1, Q2 sobre R ao quadrado. Então, o F0 aqui, ó, ele vai ser K, Q, Q sobre 1 ao quadrado. Concordam? Ou seja, o F0 vale K, Q ao quadrado. Tudo bem? Agora, eu vou escrever o F. O F é nessa configuração nova aqui, tá? F0 na configuração 0. O F na configuração 1. Quando pegamos uma parcela da carga aqui, colocamos para cá. Veja que a distância entre as cargas continua a mesma. Não falou nada sobre a mudança no número de cargas, não, na distância entre as cargas. Eu vou calcular agora aqui o F. Ó, vou pegar aqui uma cor aqui diferente. F. Como é que eu vou calcular o F? Ó, F é igual a K, é o mesmo K. Veja bem, ficou Q sobre 2 vezes 3 meios de Q. É módulo, tá? Mas as duas cargas são positivas, então não tem problema. Se fossem negativas, eu tirava o sinal. Sobre o mesmo 1 ao quadrado. Concordam com essa conta que eu estou fazendo? Sim. Sim ou não? Sim? Ok. Aí agora, olha só. Eu vou escrever esse F ali, ó. Observa que 1 ao quadrado é 1, né? Então, F vai ser K, 3, 2 vezes 2, 4, tá vendo? 3 quartos de Q ao quadrado. Tudo bem? 3, 2 vezes 2, 4. Observa que isso aqui é igual a... Eu vou escrever de um jeito diferente, só para a gente identificar. Ó. 3 quartos de KQ ao quadrado. Mas quem é KQ ao quadrado? Quem é KQ ao quadrado? Aqui no nosso O contexto. F0. O F0, exatamente. Isabela, falou? Não fui eu, Gai. Gaia, ok. Tá vendo que isso aqui é o F0, ó. Como a Gaia percebeu bem aí, ó. Observa que, então, olha aqui, ó, posso escrever isso aqui como F 3 quartos de F0. Vou pegar outra cor aqui. Então, eu vou voltar lá, ó. A resposta é essa aqui, ó. 3 quartos de F0. Veja que a gente pode, em algumas situações, a gente pode até sentir quanto é que é o resultado, concordam? Esse aqui não é muito óbvio, não, né? Ou é? Não sei. Para mim, esse resultado não é muito óbvio, não. Entretanto, em outros vai ser mais ou menos fácil de você chegar à conclusão, né, das relações que você precisa ali. Né? Entretanto, você precisa estabelecer uma maneira de fazer isso matematicamente. Porque a gente precisa colocar no papel. Não é só chegar no resultado. A gente precisa colocar no papel. Por quê? Veja bem, esse jeito que eu fiz aqui, ele vai ser aplicado a várias outras situações. A gente consegue replicar essas
várias situações. E essa estratégia para diferentes situações, tá? Lembra que aqui é o módulo das cargas, tá? O erro mais comum aqui é esquecer que isso aqui, ó, é módulo. A força aqui, ó, não tem sinal, porque é módulo. O Coulomb, ele chegou à conclusão sobre a intensidade da força, não sobre a direção. Ou melhor, ele já sabia a direção. Ele não chegou à conclusão sobre... Né? Já sabia. E essa conta não me dá a direção da força. Tá? Ela dá o módulo. Então, o módulo dessa força aqui é 3/4 dessa aqui. É menor. Tá? Ficou menor. Em função da gente ter deslocado uma quantidade de carga daqui para cá. A quantidade total de cargas continua a mesma. 2Q. Concorda? Ó, Q mais Q é 2Q. A quantidade total de cargas do sistema é 2Q. Veja que aqui, ó, Q sobre 2 mais 3 meios de Q dá 2Q. A quantidade de cargas no sistema continua mesmo. Mas eu desloquei uma quantidade de uma posição do sistema para outra. Tudo bem isso aí? Alguma dúvida? Pode falar, o Daniel. O problema é o seguinte. Pode ser que a gente vai trabalhar com uma das questões do teste aqui, entendeu? Mas é porque, como a variedade é grande, pode ser que não coincide com a sua questão, entendeu? Mas, ok. Pode mandar no público também, se quiser postar ela aí, de repente a gente faz ela. Ela serve como um exemplo, né? Não tem problema, ok? Isso aí, de 1 nanômetro, exercem um sobre o outro. Aqui, ó, é isso aqui, é parecido com essa, né? Ó, por exemplo. Observa que é isso aqui, né? Ó. A força, né? Essa força, ela é isso aqui, ó. Q sobre R ao quadrado. Né? Ó, F1, 2, 1, 2. São 2 elétrons, né? Então, essa força aí vai ser obtida assim, ó. K. Esse K aqui ó, é 9 vezes 10 a 9. O Q1 quanto que é a carga do elétron? 1,19, como é que é? 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso, 1,6. 1,6 vezes 10 a menos 19. Veja bem, é sem sinal, tá? O elétron é negativo, mas aqui não entra o sinal, não. Ao quadrado, dividido por quanto? Nanômetro? 1 nanômetro. Nanômetro é 10 a menos 9. Então, é 1 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Aí aqui é fazer a conta. Tá? É essa força. Essa vai ser a força. Tem um elétron aqui. Ele vai sofrer uma força, a gente sabe, de repulsão, porque ele está perto do outro elétron. Esse é um elétron, o outro elétron está aqui. Ó. É uma força de repulsão. É a mesma força, tá certo? Ó, que os dois sofrem. E ela vai ter essa intensidade. Aí, aqui é fazer a conta, tá, Daniel? Ok? Beleza? É isso. É esse o módulo aqui, ó. Aqui ficou ao quadrado porque as duas cargas são iguais, né? Ó. Q1 vezes Q2 é Q ao quadrado, a carga do elétron ao quadrado. Aqui a distância, 1 vezes 10 a menos 9, que é 1 nanômetro, né? Muito perto, né? Os dois elétrons.
vai ser uma força grande, né? Eles estão muito perto. Posso ir em frente? Ah, tá. Aqui é a resposta da questão. Vou pôr ela aqui assim. Né? 3/4 de F. Agora aqui a 11, olha só. A figura a seguir mostra duas partículas carregadas, positivamente fixadas sobre o eixo X. Tá vendo o eixo X aqui, ó? Ó, as cargas das partículas são... É o elétron, tá vendo? Ó? Um elétron e dois elétrons. Na verdade, um próton e dois prótons. 1,6 vezes 10 a menos 19, 3,2 vezes 10 a menos 19. E a separação entre elas é de 2 centímetros. Esse R aqui é 2 centímetros. Quais são a intensidade, a direção e o sentido da força F12 da partícula 2 sobre a partícula 1? Então, eu vou desenhar aqui, ele quer na partícula 1. Eu vou desenhar aqui a partícula 1. É o próton Q1. Q1 é um próton só. E o outro são dois prótons. Então, é um corpo carregado com um próton. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E um outro corpo carregado com dois prótons. Carregado aqui significa um desequilíbrio de carga. Significa que eu retirei dois elétrons do corpo. Nesse caso, dois aqui. Ou, nesse caso aqui, tirei um elétron apenas. Ionizei, por exemplo, o material. Ionizou um metal, por exemplo, ele ficou com uma carga desbalanceada, desequilibrada. Né? Observa que ele pede aqui a direção e o sentido da força F12 da partícula 2 sobre a partícula 1. Observa que pelo fato das duas partículas serem positivas, a força é de repulsão. Então a força ela vai estar na linha que liga as duas partículas, apontando no sentido de afastamento. Essa é a força em 1 devido a 2. Está vendo o subíndice ali? Esse é o vetor força. Né? Aqui, ó, é a distância R entre as duas. Aqui está a outra. Q2. Eu nem vou desenhar a força nela, porque ele pediu somente a força sobre a partícula 1. Então, eu vou calcular aqui, ó. Eu vou calcular o módulo da força primeiro. F12 em módulo. Às vezes a gente simboliza simplesmente assim, ó, F12, sem vetor e sem o sinal de módulo. F12 vai ser KQ1, Q2, sobre a distância ao quadrado. F12 vai ser... O K é 9 vezes 10 a menos 10 a 9. 9 vezes 10 a 9. Vezes Q1 é 1,6 vezes 10 a menos 19. Q2 é 3,2 vezes 10 a menos 19. É módulo, tá? As duas partículas são carregadas, são positivas, né? Aí o módulo é o próprio número, mas se fossem negativas, eu tirava o sinal. Não entra o sinal aqui, não, da carga. Dividido por R ao quadrado. A distância entre elas é 2 centímetros. 2 centímetros é 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Professor, eu perdi. De onde que esse 9 vezes 10 a 9 saiu? É a constante, é o K. É uma constante característica da força elétrica. Tá vendo ele aqui, ó? 9 vezes 10 a 9. Aqui, ó. Sim, sim. Tá, obrigado. Newton por Lembrei. metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Ok? Ok. Aí nós estamos aqui, ó. Tá? Observa que isso aqui vai dar um resultado
eu podia abrir a calculadora aqui, mas para a gente não perder tempo com a conta, eu já vou aproveitar aqui o valor, ó. É 1,15 vezes 10 a menos 24. Isso vai dar um módulo aqui. Isso aqui é Newton, tá? É a força. Agora veja a direção e o sentido, porque isso aqui é um vetor. Ó, ele pediu a intensidade, a direção e o sentido. Observa que para responder a isso que está pedindo aqui, eu tenho duas opções. Uma era fazer esse desenho aqui, ó. Esse desenho já deu aqui a direção e o sentido, né? Mas aqui a gente vai responder escrevendo o vetor. Observa que esse vetor aqui, né, ele é escrito assim, ó. Eu vou escrever ele aqui, ó. Observa que ele está apontando para cá, ó. Observa que o eixo X, ele está para cá, ó. Ó. O eixo X, olha lá, ó, o X está assim, ó. Ele indicou aqui, ó, para a direita. É onde está o X aqui. O positivo é para cá. Então, aqui, ó, eu vou escrever. Esse é o módulo de F12, tá? Esse é o módulo. Agora eu vou escrever o vetor, ó. F12 vetor vai ser menos 1,15 vezes 10 a menos 24 e newtons. Né? Observa que aqui, ó, a resposta aqui só está o módulo, tá? A direção e o sentido, eu posso escrever de duas formas. Eu posso desenhar, responder desenhando aqui, direção do vetor, ou escrever o vetor. IJK, tá vendo? Ó? E aqui, ó, porque aqui está na direção X, ó. O unitário na direção X é o I. E é menos porque está no sentido oposto. Do sentido definido como positivo. Ok? E a F21? Nesse sentido, olha só, nesse sentido, dessa forma, né? A F21 é uma força nesse objeto por causa da interação dela com esse objeto aqui. Aí eu escrevo assim, ó, o F21 é a força na partícula 2 devida a 1. Ela vai estar apontando para o sentido oposto, mas ela vai ter o mesmo módulo, tá? O módulo é o mesmo. A F21, ele não está pedindo, mas eu vou escrever ela aqui. Eu escreveria F21 como 1,15 vezes 10 a menos 24 e newtons. Esse é o vetor. Força em 2 devido a 1. Observa que as forças são iguais, tá? A 1 está fazendo em 2 a mesma força que 2 está fazendo em 1, só que em sentidos opostos. Por isso, uma é positiva e a outra é negativa. Ok? Alguma dúvida nisso daí? Ok. Agora, vamos em frente. Fazer essa aqui, ó. Ainda sobre a situação anterior, acrescenta-se uma outra carga, Q4, menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ou seja, são dois elétrons a mais. É um outro objeto, um quarto objeto, um terceiro objeto, que tem uma carga de uma carga líquida de 2 elétrons. Então, nesse caso, retirou-se 2 prótons, ou então inseriu 2 elétrons nesse objeto aqui.
que está a uma distância 3/4 aqui, ó, da partícula 1. E sobre uma reta que faz um ângulo de 60 graus. É esse aqui, é de 60 graus. Mantém-se as partículas 1 e 2 na mesma posição do exercício anterior. Determine a força resultante sobre a partícula 1, devido às cargas 2 e 4. Então, olha só, nós vamos agora calcular a força sobre a partícula 1. Observa que a gente já tem uma das forças, que é essa aqui, ó, e ela aponta para cá, ó. Agora nós vamos acrescentar uma força. Lembra que a força é uma grandeza vetorial, tá? Então isso vai ser importante aqui na nossa análise. Observa que ali, ó, a força, ou as forças que a gente está analisando são no objeto positivo número 1, aqui, ó, o Q1. Observa que já tem uma força. Eu já sei que está aqui assim, ó, nesse sentido. É a F em 1 devido a 2. Além dessa força, eu vou tentar descobrir qual outra força atua nela por causa do outro objeto, que agora está próximo ali, né? Então, eu vou desenhar de novo aqui a carga 1 e vou representar o outro objeto. O outro objeto que aparece, veja bem, essa F12 aqui é devido a outra carga aqui, ó. Eu nem vou desenhar ela não, tá? Porque ela não interessa mais, eu já estimei a força que ela faz ali. Mas observa que tem um outro objeto aqui assim, que faz um ângulo aqui, ó. Ele está numa posição para cá, assim. Esse objeto, ele é negativo. E ele está a uma distância, que eu vou chamar de, que é 3/4 de R. Então, essa distância aqui, ó, 3/4 de R. Agora, pelo fato dele ser negativo, observa que ele vai aplicar uma força de atração aqui, assim, ao longo da linha que liga os dois. Essa força aqui, como esse objeto aqui ele chamou de Q4, e esse aqui é o Q1, essa aqui é a força em 1 devido a 4. E é uma força de atração, né? Primeiro eu vou calcular o módulo dessa força. Para calcular o módulo dessa força, é fácil. O módulo de F em 1 devido a 4 vai ser K, Q1, Q4 em módulo, tá? Dividido pela distância entre os dois ao quadrado. Esse módulo aqui vai ser 9 vezes 10 a 9, vezes 1,6. Ó, vou pegar aqui, ó. As cargas continuam as mesmas. Então, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vezes a outra carga. 3,2 vezes 10 a menos 19. Sem sinal, tá? Porque aqui é módulo. Tudo bem? Dividido pelo R ao quadrado. O R é a distância entre elas, ó, 3/4 de R. Só que o R ele vale 2 centímetros. Então, é 3/4 de 0,02 ao quadrado. Certo? Essa conta que a gente tem que fazer. Aí, o módulo de F14 vai ser um número aqui, ó. Tá? Eu vou tirar aqui o módulo aqui, ó. Lembrando que quando a gente escreve assim, ó, é módulo, tá?
Eu não vou fazer essa conta aqui, não, porque senão a gente vai perder muito tempo com a conta. Mas é fazer essa conta. O que eu quero agora é analisar a soma dos vetores ali. Tá? Tudo bem? Veja que aqui, ó, como é que eu vou fazer para analisar a resultante de forças, que é o que ele pede aqui. Para isso, eu vou decompor essa F14 em componentes na direção x e y. Observa que aqui, ó, já tem um sistema de eixos, ó. Aqui é o x, aqui é o y. Então, observa que eu vou identificar esse sistema aqui, ó. Aqui é o eixo x. Aqui é o eixo y. O eixo y está aqui, ó. Está desenhado lá, né, no sistema, no desenho. Então, está definido já. Então, é como se essa carga aqui, ó, estivesse na origem do sistema de coordenadas, submetida a essa força aqui, ó. Essa força aqui é a F em 1 devido a 4. Observe aqui, ó, esse ângulo aqui é θ. E lembra que θ vale 60 graus. Observa que eu sou capaz aqui de decompor essa F14 nas componentes na direção x e na direção y. Na direção x, a força vai ser F14x. E a força na direção y F14 y. Tá? Aí aqui eu vou escrever quem que é F14 e quem que é F14x e 14y. F14x vai ser igual a F14 cosseno de 60 graus. E F14y vai ser F14 seno 60 graus. Ok? E observa que eu vou somar os dois vetores, né? Vou desenhar aqui de novo, ó. Observa que eu tenho aqui a carga positiva. Para cá, eu tenho uma força, que é F14, que tem aquelas componentes x, y lá. E aqui eu tenho a força F12. Ok? Lembra que aqui, ó, é o eixo x. E aqui o eixo y. Né? Observa que para eu escrever o vetor força resultante, FR resultante, eu posso perceber, olha só, que nessa direção tem a F14x. E nessa direção, a F14y. Então, a força resultante vai ser, ó, F12
menos o módulo, né? Ó, F14x. Então, em sentidos opostos. Lembrando que o F14x é a projeção na direção horizontal. Então, é o cosseno de 60, né? Esse ângulo aqui é 60. Não vou pôr não, senão vai colar. Na direção I, tá? Vai ser isso aqui. Tá? Mais a F14y na direção J. Tá? Observa que essas duas, então, subtraem e essa aqui soma-se, né? Observa que isso aqui é o vetor força, tá? Eu posso calcular o módulo, né? O que ele está pedindo é o módulo. Ó, aqui ele está pedindo é o módulo, a força resultante, né? O módulo aqui, ó, módulo da força resultante, vai ser raiz quadrada de F12. O F12 a gente tem o valor dele, né? E aqui é o x, tá? Menos F14x. Isso aqui tudo ao quadrado. É o módulo da força, tá vendo? Mais F14y ao quadrado. Ok? Isso vai dar o módulo da força, que dá esse número aqui, ó, 1,78 vezes 10 a menos 24. Lembrando que, ó, a gente calcula esse F14, depois vem, calcula o F14x e o F14y, multiplicando por cosseno de 60 e por seno de 60. Cosseno de 60 é meio, seno de 60 é 0,8. Né? Então, eu pego esse valor, calculo o F14x, fazendo F14 vezes cosseno de 60 graus. E F14y como F14 seno de 60 graus. Ok? E aí faz o módulo para encontrar o valor da força resultante. Observa que a força resultante aqui, ela tem uma componente na direção y, veja bem, ela não zera aqui, né? E essas duas aqui, elas se compensam, não completamente, porque uma não é igual à outra. Né? Tem que calcular o F14, fazendo essa conta. Depois calcular o F14x, encontra esse número aqui. Aí vai somar vetorialmente, né? Ó. Esse. Aqui eu fiz o contrário, né? Desculpa aqui, ó. Tá errado aqui, ó. Vai dar o mesmo resultado, né? Mas é porque é F12, não, é F14. É o contrário, né? F14x menos F12. Aqui, como vai ser o quadrado, vai sair o mesmo resultado, né? Mas eu vou trocar aqui, ó. É F14x, porque o positivo está para cá, tá vendo? Menos F12. E eleva ao quadrado. Ok? Isso daí? O resultado é esse aqui, ó.
Depois, confiram essas contas, certo? Entenderam o que eu estou fazendo aí? São os 2 centímetros, o Samuel está perguntando aqui. E o Pedro Henrique já respondeu. São os 2 centímetros. É porque ele falou que o R aqui, né? O R vale 0,02 metro. 2 centímetros de distância entre os dois. Tudo bem? Bom, aqui ó, tem alguns exercícios complementares. Esses exercícios complementares aqui, eu vou deixar com vocês para fazerem, porque a gente tem uma aula de revisão antes da prova e a gente faz alguns desses, tá? Então eu vou pedir a vocês para tentarem fazer alguns desses complementares aqui, tá bom? Flávio, Bom, deixa eu te perguntar. E quando, para poder fazer o F24 é a mesma coisa? quem está falando é a Gaia. Caio, isso. O F... 2,4. Veja bem, o Se problema eu ele não quisesse fazer a pede... interação deles. Isso. O problema não pede para a gente calcular a força em 2, tá vendo? Ele só está pedindo na partícula 1. A Eu F24... Oi? eu só ia perguntar se é o mesmo processo que fez da 1, É a mesma 2 coisa. para 4. Ah, ok. Isso. Aqui, Ok, ó, então. só que a distância não tem que calcular, né? Porque aqui é R, Uhum, aqui 3/4 de R. Tem que descobrir essa distância. Ela não foi dada, tá vendo? entendi. Complica Uhum, bastante, né? tá. Teria que encontrar o ângulo aqui também, um alfa, tá vendo? Ó? Complica bem o Uhum, problema. O entendi. F24, observa que é assim, né? Ó. Ele estaria a força em 2 devido a 4. Estaria aqui assim, né? Uhum, Seria o F24, né? entendi. Veja que no problema não entra esse, porque a gente está Uhum, analisando só a 1, né? ok, não tem problema. Ok? Obrigada. Né? A gente somou as forças aqui atuando na partícula 1. Né? Na partícula 1 só tem 2 forças. A força que a 2 faz e a força que a 4 faz. No sistema, existem muitas outras forças, né? A partícula 1, ela faz uma força atrativa na partícula 4, puxando a 4 aqui assim, ó. Mas, felizmente, a gente não precisa analisar essa, não, porque essa aqui complica mais a situação, né? F em 4 devido a 1. E aqui na 4, tem também a atração aqui, ó. F em 4 devido a 2. Mas essas... A gente sabe as intensidades delas, né? São as mesmas. Mas a gente teria que descobrir direção, sentido, o que complica consideravelmente o problema. No caso aqui, a gente só está analisando a partícula 1. Tudo bem? Deixa eu passar agora a mostrar a nova unidade, né? Nós vamos agora para a definição do campo elétrico. Né? O campo elétrico surge da força elétrica, tá? Então, observa que existe a interação elétrica entre dois objetos. É uma força. Essa interação ela se dá através de uma força. Bom, como é que surge a ideia de campo elétrico? O campo elétrico é o seguinte. Observa que a interação
de acordo com Newton, nós estamos seguindo aqui a lógica estabelecida pelo Newton. O Newton, ele pensava que a interação entre objetos era a distância. Tá? Então, um objeto que está aqui assim, interage com outro objeto aqui. Então, esse é um objeto A, esse é um objeto B. O objeto A faz força em B. Essa força ela pode ter diversas origens. Ela pode ser força associada à massa, gravitacional, né? Pode ser de diversas origens. A gente está analisando aqui força elétrica. Então, por exemplo, se a gente está pensando num corpo A carregado positivamente e um corpo B carregado negativamente, a força de interação entre os dois é uma força atrativa, assim, cujo módulo é dado pela lei de Coulomb. Então, essa aqui é a força em A devido a B. E essa aqui é a força em B devido a A. São forças que atuam na mesma linha, colineares, né? Atuam em corpos diferentes, são pares de ação e reação, né? O A atua em B e o B atua em A, e eles se puxam assim, né? E o módulo delas é dado por aquele jeito lá, ó. K, QA, QB, sobre a distância entre elas ao quadrado. Tá? Esse R aqui é a distância entre elas. Bom, esse é o módulo da força. Observa que isso aqui cria uma certa dificuldade no contexto mais amplo, que é a ação à distância. Imagina, por exemplo, que essas duas cargas estão a 1 metro uma da outra, né? A interação entre as duas vai demorar para chegar de uma na outra, né? Ela gasta um tempo. Então, eu coloco as duas, as duas estão escondidas, vamos dizer assim, por um isolante elétrico, de tal maneira que uma não sente a outra, né? Aí, eu vou... Esse isolante elétrico é uma parede isolante grossa, né? Que não deixa as duas partículas interagirem. Aí, imagina que eu retiro esse isolamento. Ou então, aproximo as duas. Quando eu aproximo as duas, ou elas começam a se ver, assim, elas vão interagir. Observa que a informação de uma para outra, da presença de uma para outra, ocorre à distância, concordam? E elas vão interagir, uma aplicando força na outra. Isso cria dificuldade da ação à distância. Tá? Então, o que a turma fez? Para resolver esse problema, para ficar um negócio menos complicado, porque, veja, a 1 metro, a propagação da informação de que existe uma carga nas redondezas vai gastar um determinado tempo, muito curtinho, né? Mas, e se tiverem a anos-luz de distância? Tá? Em princípio, elas interagem. Tá? A interação delas não é zero. Em princípio, mesmo que elas estejam extremamente distantes, a interação, essa força elétrica, ela cai com a distância ao quadrado, né? Naturalmente que a força elétrica ela vai ser bem pequenininha. Quanto mais distante, aqui eu vou pôr o módulo, tá? Quanto mais distante for o R, quanto maior for o R aqui, menor vai ser a força de interação. Mas ela não zera, né, exatamente assim. Então, observa que essa ação ela acontece à distância, do ponto de vista da ideia de Newton. E isso cria essa dificuldade aí da ação à distância.
Aí o que a turma fez? Vamos bolar um jeito de mediar a interação entre as cargas. É a ideia do campo elétrico. O campo elétrico seria, então, o meio de interação entre as duas. Então, como é que a gente pode pensar nisso aqui? Bom, a carga positiva aqui, ela vai criar em torno dela um campo elétrico. É uma perturbação no espaço-tempo aqui, que esse ente, esse campo elétrico, é que vai interagir com as outras cargas que estão aqui, tá? E aí, essa carga menos aqui, ela vai sentir a interação com o campo elétrico. Então, a interação dela não vai ser com exatamente essa carga. Vai ser com o campo elétrico dessa carga. Essa ideia de campo, ela funciona muito bem, tanto o campo gravitacional quanto o elétrico. É uma deformação no espaço-tempo. E aí, a interação entre os objetos é intermediada pelo campo. Então, esse aqui é o campo elétrico. Eu estou fazendo aqui uma representação pictórica do campo elétrico. É um desenho desse negócio aqui no espaço. Ó. Bom, mas o Coulomb ele criou uma representação mais prática para isso aqui, em termos da força elétrica. Tá? E essa é a representação que a gente vai usar. O campo elétrico aqui, ele é simbolizado por um E maiúsculo assim, e por um vetor sobre. É um campo vetorial, tá? Depois nós vamos ver o que isso significa. E ele é definido desse jeito aqui, ó. O campo elétrico, o vetor E, em qualquer ponto é definido como a força F sobre uma carga de prova Q0 dividida pelo módulo da carga. Tá? Então, o que isso aqui define? O campo elétrico gerado por essa carga aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou apagar essa aqui. Ó. Eu vou pensar aqui num campo elétrico genérico, gerado por essa carga aqui. Campo elétrico gerado por essa carga aqui. Como é que ele é pensado? Da seguinte forma. Imagina uma carga de prova. Essa carga de prova eu vou chamar ela de Q0. É uma carga muito pequenininha, com a carga, quantidade de carga muito pequena, por exemplo, pode ser um elétron, na verdade um próton, né? É uma boa carga de prova, mas não precisa ser um próton. Pode ser um objeto com maior carga. O mínimo que eu vou conseguir é um próton para carga de prova, né? Mas é uma carga pequena e positiva, tá? Aí o que eu vou imaginar aqui? Eu vou colocar a carga de prova nas redondezas da carga que eu estou querendo analisar aqui, o campo elétrico dela. Eu quero entender ou calcular a intensidade do campo elétrico. Para isso, eu vou pegar a carga de prova e vou aproximar da carga, mapeando o campo elétrico. Esse é o procedimento. Aí eu vou pegar aqui a carga de prova e vou chegar com ela perto aqui, ó. É o Q0, tá? Observa que eu vou analisar a força que atua na carga de prova, tá? Observa que se a carga for positiva, que eu estou analisando, for positiva, a carga de prova vai sofrer uma força de repulsão na linha que liga ela
a carga original ali. Essa força de repulsão aqui, eu vou chamar de F em Q0 devido à carga original. Então, eu vou escrever assim, ó, F em Q0 devido a Q. Tá? Esse Q aqui que eu estou falando é a carga original aqui, ó. Eu vou chamar ela de Q maiúsculo só para diferenciar da carguinha de prova. Tá? Q0, Q. Essa força aqui é a força que o Q maiúsculo faz na Q0, na carga de prova. Que é essa aqui, ó. Tá? Aí a gente estima o campo elétrico fazendo a seguinte operação. Pegando a força, essa força ali, dividindo pelo Q0. Tá? Então, a estimativa do campo elétrico vai ser dado por o vetor campo elétrico vai ser igual a força elétrica sobre a carga de prova. Então, é F, Q0, Qzão, a força realizada pelo Qzão em Q0, dividido pelo Q0. Essa é a definição do campo elétrico. Tá? E aí, a direção do campo elétrico vai ser a mesma direção da força elétrica. Tá vendo? A direção do campo elétrico é a mesma direção da força. E o sentido é no mesmo sentido da força. Para fora de cargas positivas e para dentro de cargas negativas. A unidade do campo elétrico é o Newton por Coulomb, ou volt por metro. Observa que, então, olha só, eu posso desenhar aqui uma representação do campo elétrico. Daqui a pouco a gente calcula o módulo dele. Mas olha só a representação. Ele é representado com bastante praticidade por linhas de campo. As linhas de campo, bom, carga de prova e carga pontual não são exatamente a mesma coisa, não. Mas a carga de prova é uma carga pontual. Porque a carga pontual, bom, a carga pontual e a carga de prova. Como é que eu posso... bom, a carga pontual seria uma ideia, né, para poder considerar que bom, não, são a mesma coisa. Né? Não, peraí. A carga de prova é uma carga pontual. Por quê? Porque a carga de prova, a gente vai pensar num objeto com uma carga muito pequenininha e que sente uma determinada força quando ela está na região do campo elétrico de uma determinada carga. Essa força, ela vai sempre atuar no centro desse objeto. Então, necessariamente, a carga de prova é uma carga pontual. Mas nem toda carga pontual é uma carga de prova. Compreende? Porque, por exemplo, a carga Q maiúsculo ali pode ser pensado como uma carga de pontual. Aí eu vou ter que diferenciar as duas. Essa aqui pode ser uma carga pontual. Carga pontual significa que
eu estou olhando para ela de muito longe. Tá? E a carga de prova, não necessariamente. Obrigada, professor. Na verdade, é o contrário. A carga pontual não necessariamente... Não. A carga pontual não necessariamente é uma carga de prova. A carga de prova é usada para estimar o campo elétrico. E ela pode ser... ela tem que ser pequena, e a carga pontual não precisa ser pequena. A carga pontual pode ser uma quantidade grande de carga que está acumulada num ponto. Isso, a carga pontual ela pode ser positiva ou negativa. A carga de prova é sempre positiva. Isso, a carga de prova é utilizada para detectar a existência de um campo elétrico. Então, ela é sempre positiva, e a carga pontual não necessariamente é positiva. Entendeu? Então, a carga de prova é uma carga pontual, porque é uma carga pequena e positiva. Agora, a carga pontual não é necessariamente uma carga de prova, porque carga pontual pode ser negativa e pode ser qualquer valor, não necessariamente é pequeno. Então, esses dois conceitos parecem, de fato, muito, mas são usados em contextos diferentes. A carga de prova é prova mesmo. É como a ponteira de um medidor elétrico, por exemplo. Vai ser é uma sonda, né? É a ideia de uma sonda, né? Tá certo esse conceito. A carga de prova é utilizada para detectar a existência de um campo elétrico através de sua interação. Então, a carga de prova interage com o campo elétrico, né? E ela sente uma força elétrica. A gente mede a força elétrica que a carga de prova sofre, e aí eu estimo o campo elétrico a partir dessa estimativa da força elétrica. Ok? Mas aos poucos a gente vai conversando sobre isso, né? Vamos aqui para linhas de campo. As linhas de campo é muito simples, mas é tão simples que a gente às vezes despreza essa representação. Mas essa representação é extremamente importante, porque ela simplifica muito as análises, tá? Essas linhas de campo a gente vai conseguir visualizar, é uma representação do campo elétrico, tá? Ela dá uma ideia da intensidade do campo elétrico e da direção e do sentido, né? Então, ó, o vetor campo elétrico é tangente a uma linha de campo, tá? Que passa por esse ponto. E a intensidade vai estar relacionada com a densidade de linhas de campo em qualquer região, tá? Então, a densidade de linhas de campo... Não, a intensidade... Aqui está errado. É o contrário, né? A intensidade do campo elétrico é que vai ser proporcional à densidade de linhas de campo, né? O sentido, aqui então é só eu trocar aqui, ó. Aqui é densidade. Não. A intensidade do campo elétrico será proporcional, é proporcional à densidade de linhas de campo nessa região. Aqui eu posiciono. A intensidade do campo elétrico em uma região, deixa assim, em qualquer região, é proporcional à densidade de linhas de campo nessa região. Tá? A intensidade do campo elétrico é proporcional à densidade de linhas de campo nessa região. O sentido.
As linhas de campo se originam em cargas positivas e terminam em cargas negativas. Então, vamos só representar aqui, só para eu concluir, eu volto nisso na próxima aula, né? Vamos concluir fazendo aqui a análise da carga pontual, aproveitando aí que a Isabela falou na carga pontual. O que é a carga pontual? É um objeto carregado que toda a carga dele está concentrada no centro dele. Ou então, eu posso pensar que a carga, o objeto é extremamente pequeno. Né? Então, observa que o objeto ele tem que ser pequeno para ser uma carga pontual. Tá? Ou então, é um objeto simétrico. Uma esfera simétrica, por exemplo. Como não existe objeto simétrico, perfeitamente simétrico, então não tem como, né? A carga pontual é quando você olha para um objeto a grande distância. A grande distância, a Terra, por exemplo, pode ser pensada como uma carga pontual, um objeto carregado. Então, observe, imagina, por exemplo, o campo elétrico de uma carga pontual carregada positivamente. Observa que se eu pegar aqui carguinhas de prova, uma carguinha de prova, trazer aqui assim, ó, Q0 aqui assim, observa que em qualquer ponto que eu colocar essa carguinha de prova Q0 aqui, ó, a carga pontual é a carga Q. Em qualquer lugar aqui que eu colocar, observa que a força elétrica sobre a carga de prova vai estar apontando para fora. Assim. E esse vai ser o sentido do campo elétrico. Ou seja, para uma carga pontual carregada positivamente, o campo elétrico pode ser bem representado por linhas de força que apontam para fora, divergem da carga pontual. É divergente. Aponta para fora. Assim. As forças, ou a força que atua sobre qualquer carga de prova que eu chegar perto aqui, ó, vai ser sempre para fora. Então, eu vou mostrar as linhas assim. E observa que essa força que atua na carga de prova, ela depende da distância aqui, ó, R. Quanto mais longe, menor. E observa que quando eu me afasto aqui assim, ó, em uma linha, assim, ó, essas linhas de campo, elas se afastam, elas ficam mais distantes. A densidade de linhas cai também. Tá vendo como é interessante essa representação? Que quando eu afasto, a densidade, a quantidade de linhas, a proximidade das linhas diminui. Né? A quantidade de linhas na região diminui. Portanto, a intensidade da força elétrica, ou seja, a intensidade do campo elétrico, cai com a distância. À medida que eu me afasto aqui. Tá? Então, é uma boa representação. Essa, sim. Observa que, então, para uma carga pontual, o campo ele vai ser assim, ó, ele vai ser simétrico. Né? Para todo lado vai ter o mesmo número de linhas aqui. Ó. O número de linhas que vai sair da carga pontual vai ser proporcional à quantidade de carga aqui. Tá? E a intensidade, observa que ela cai com a distância. A intensidade do campo elétrico. Para uma carga pontual positiva aqui, né? Só para concluir, para uma carga pontual negativa, o campo elétrico eu vou representar apontando para dentro. Por quê? Porque uma carga pontual, uma carga de prova, que eu chegasse aqui perto, sofreria ou sentiria uma força apontando para dentro. Então, o campo elétrico aqui, ó, eu vou representar como convergente, apontando para o centro do objeto. E observa que todo objeto que eu olhar de grande distância, eu posso tratar como se fosse uma carga pontual.
como se toda a carga tivesse concentrada no centro dele e ele fosse perfeitamente simétrico, uma esfera perfeitamente simétrica. Está mal desenhado. Mais ou menos isso aqui. Essa é uma boa representação para linhas de campo. Então, eles originam em cargas positivas e terminam em cargas negativas. Tá? A direção, o vetor campo elétrico é tangente à linha de campo. Então, aqui, né, é tangente. Aqui é a carga pontual. A ideia de carga pontual, aos poucos a gente vai entendendo. E esse aqui é uma representação do campo elétrico de uma carga pontual. Aqui também. Ok? É a representação da carga pontual, do campo elétrico. Depois a gente vai analisar como é que fica a intensidade do campo elétrico de uma carga pontual, tá? A carga pontual, de fato, vai ser o objeto mais importante aqui para nós, tá? Em termos de estimar campo elétrico. Ok? Pessoal, eu vou terminar por agora. E na próxima semana a gente continua, tá? Na terça-feira a gente volta a nos encontrar aqui, tá? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Procurem assistir aos vídeos da unidade 2. E eu vou abrir o teste para a semana que vem, vocês me entregarem o teste da unidade 2, tá? Beleza? Pessoal, qualquer dúvida nos testes, qualquer coisa aí, nos estudos, estou à disposição, tanto no SGA, quanto no Canvas, quanto no Teams. O Teams também dá para conversar. E também pelo WhatsApp, tá? Todo mundo está no grupo de WhatsApp aí. Ok? Eu vou terminar agora e se vocês puderem dar uma olhada nos exercícios complementares da primeira unidade, também é uma boa. Tá bom? Pessoal, muito boa noite para vocês. Boa noite, Daniel, Davidson, Fauna, Wesley, o Helder, Francisco, Geisiane. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. E em caso de dúvidas aí, eu estou à disposição, tá? Boa noite, Elisandra, Graziela, Diego Vinícius, João Vitor. Se cuidem aí, tá? Eu vou finalizar a gravação e